Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para cumprimentar vocês, né? Desejar paz, muita saúde, muita vitória nessa hora, porque é necessário ter muito desejo de buscar a Deus, de pegar a Sagrada Escritura, né? E querer fazer um acompanhamento com essa leitura maravilhosa da Palavra de Deus. Em Marcos capítulo 5, olha a canetinha na mão, olha a Bíblia, grifa direitinho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. A fé, ela só é verdadeira e ela se manifesta e capacita a gente quando a gente ouve a Palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E o capítulo 5 de Marcos, no versículo 21, tem várias passagens, porque eu vou ler do 21 em diante. Vocês podem acompanhar. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se ali uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo que ela tinha, vendeu tudo que ela tinha para ser curada desse fluxo de sangue. E cada dia que passava, a situação ficava pior. Ouvindo ela, olha aí, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Olha o pensamento que ela tinha na cabeça. Se eu tão somente tocar em seu vestido, eu ficarei curada. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos: vês que tem uma multidão te aperta, e tu dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João e o irmão de Tiago.
E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós se alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E o povo riu dele. Porém, ele, tentando os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada e, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto e mandou-lhes apressadamente que ninguém o soubesse e disse-lhe: dessem de comer a menina. Você viu que mensagem poderosa? Você percebeu e observou que nesta mensagem aqui, nesses 2 episódios de milagre, de cura, primeiro Jairo, ele estava com uma filha num estado, terrível. E ele foi atrás de Jesus. Nossa, é muito bom quando você tem força nas suas dificuldades para ir até Jesus. E chegando em Jesus, ele se prostrou. Ele se prostrou aos pés de Jesus e, adorando Jesus, ele rogava que Jesus viesse. Ele falava: minha filha está marimbondo, vem. E Jesus, vendo aquela situação, porque Jesus é algo surpreendente, ele se movia de amor. O amor de Jesus, a compaixão de Jesus atendia os pedidos que o povo fazia para ele. E Jesus o acompanhou. Só que na trajetória do caminho aconteceu algo que Jesus era cercado de multidão, né? Eu sempre falo para vocês que Jesus era cercado de 2 grupos. Um para espionar, né? Que são as raças de víboras, que são os hipócritas, que são os religiosos. Então eles andavam para espionar, para ver o que acontecia no movimento onde Jesus estava. Esse tipo de espião assim que não se converte a Jesus, não entrega a vida a Jesus e não se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus, mas gosta de ficar no meio para fazer arruaça, fofoca, calúnia, mentira, leve trás, diz que me diz, né? Tudo com boas intenções, porque o inferno sempre anda cheio de boas intenções, né? E esses 2 grupos sempre estavam apertando Jesus daqui, apertando Jesus daqui, né? E essa mulher aqui, né? Ela já sofria há 12 anos com esta hemorragia. E aqui no versículo 26, ela já vinha padecendo tanto. E muitos médicos fizeram tratamento nela. Enfim, ela era uma mulher rica, era uma mulher que tinha muito recurso, mas ela ficou na miséria. Ela gastou todo o dinheiro dela com saúde. Não é diferente do que está acontecendo aqui na Terra. Conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas direto viaja para os Estados Unidos, viaja para vários lugares onde a ciência está mais avançada e fazem transfusão de sangue porque está com câncer. Então, quer dizer, gasta tudo que tem e deixa Jesus por último. Deixa Jesus por último. Isso daí não poderia acontecer. Porque tem aquelas pessoas que põem Jesus em primeiro lugar e tudo que ela precisa, ela vai primeiro em Jesus.
Aí Jesus vai dando as coordenadas para ela e vai abrindo o entendimento dela como ela deve se comportar e de que maneira ela deve agir. E aqui também aconteceu isso. Jesus, ele foi e aperto daqui, aperto dali. E essa mulher, ela tem um pensamento bom. Olha como que vale a pena a gente ter um pensamento bom na cabeça, né? Ela caminhava e ela falava assim: se eu tão somente tocar nos seus vestidos, eu sararei. Então, aquela convicção, aquela fé, aquela certeza. Fé é certeza. Certeza é convicção. Ai, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E não temer, porque Deus é maior, Deus vai ajudar você a conseguir. Então, essa convicção não pode sair do teu coração. Então, ela ia pelo caminho e ela falava: se eu tão somente tocar nos vestidos dele, eu sararei. E isso aconteceu de tanto ela pensar, raciocinar e ter aquela certeza no coração. E ela tocou e ela foi curada. Mas o que mais me chama a atenção aqui nesse lugar é que não demorou muito, chegou um grupo de uma sinagoga, né? Da sinagoga de Jairo, né? Chegou lá e falou assim: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre não, né? Não enfada mais ele, porque sua filha já morreu. É duro quando a gente entra num lugar, num hospital, e a gente pega um diagnóstico e vê lá, puxa vida, que diagnóstico catastrófico, e a gente confia mais na ciência do que em Deus. A gente tem que confiar e crer em Jesus e na palavra de Jesus, porque essa menina aqui, ela já estava morta. Para quem conhece o caso também de Marta e Maria e o seu irmão Lázaro, também Lázaro é outro também que estava morto, mas só que há 4 dias. Essa daqui não. Essa daqui já tinha falecido, conforme a trajetória do momento em que Jairo foi atrás de Jesus, prostrado, o adorou e depois pediu esse socorro pela filha dele. Então, quer dizer, na trajetória aconteceu essa situação aqui que o pessoal da sinagoga veio e falou que a filha dele tinha morrido. Aí Jesus, olhando para Jairo, né, falou: não temas, crê somente. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou lá. Sabe o que é? O que você precisa pôr na tua cabeça é uma coisa: Jesus é a água da vida. Jesus é a ressurreição da vida. Jesus é o pão da vida descido do céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. E muitas vezes, por causa das guerras do dia a dia, da luta do dia a dia, você deixa de buscar Jesus. Você deixa. Porque Jesus é uma pessoa bendita. É um Deus soberano. Você fica feliz porque o homem é inteligente. Criou o supersônico, criou foguete para ir à lua, criou metrô, criou trem-bala, muitos países por aí, carros, casas, prédios. Sem a força e o poder de Deus, jamais um homem consegue isso. Sem fôlego, porque o fôlego é Deus. O fôlego é Deus. E você precisa ter aquela força de Deus, aquele poder de Deus dentro de você, aquela convicção de que Deus não vai falhar e que Ele é contigo. Você precisa ter essa força. Aí você fala: não, mas o homem, vamos atrás do homem, mas não, calma lá. Eles são miniaturas de Deus. Mas o Deus soberano que fez o sol, a lua, as estrelas, a terra, tudo que nela há, o mar e tudo que é nas profundezas do mar, o Deus Todo-Poderoso. Ele nasceu numa manjedoura ali, ele se fez carne, ali ele cresceu, deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ele é maravilhoso.
Você não viu naquela passagem lá, quando ele disse para Marta, falou, Marta, se tu crês, verás a glória de Deus. Ah, mas meu irmão, Marta, olha para mim. Jesus estava falando com ela. Eu sou o dono da vida. Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus chegou. Jesus não permitiu que os incrédulos, os fariseus, os hipócritas, sabe, aqueles que murmuravam demais, caluniadores, Jesus não permitiu que eles entrassem na casa de Jairo. Não permitiu. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João e o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o povo todo chorando por causa da morte da menina. E entrando disse-lhes, por que vós estão alvoroçados e chorais dessa forma? A menina não está morta, mas ela dorme. Aí o povo riu, zombaram dele, como sempre, né? Os incrédulos, se você não se cuidar, os incrédulos sempre vão zombar da tua fé. Sempre eles vão escarnecer da tua fé. Sempre eles vão te criticar. Sabe? Sempre vão falar, você não curte a vida, você não vive, você não sai por aí. Você não vai, você não senta com a gente, você não bebe, você não vem, olha, vamos namorar. Não é assim. Sempre tenha um incrédulo, um escarnecedor, um zombador da tua fé, porque você segue a Cristo, você honra a Deus, você ama Jesus e você tem um compromisso com a palavra de Deus, você tem um compromisso sério com Deus. E aí esses fariseus, esses hipócritas, não é mesmo? Que não sabe o que é fé verdadeira, que não sabe o que é convicção, que não sabe o que é certeza, que tudo que a gente semear a gente vai colher, que não tem esperança. Então eles zombam, escarnecem e falam que sua religião não deixa. Não. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ter cabeça, eu tenho que ter juízo para saber o que presta e o que não presta para mim. Entendeu? Então as decisões que você toma vai repercutir, que no futuro você vai colher. Você entendeu? Todo mundo fala, Davi pecou, saiu com Betseba. Mas, gente, o salário do pecado é a morte. O resultado que aquele homem teve do pecado que ele cometeu não foi brincadeira, não. Ele perdeu os filhos dele morreu. Absalão se rebelou contra ele, tomou o reinado dele. Gente, uns resultados tão catastróficos, porque vocês veem, mas porque a carne é fraca. A carne não é fraca coisa nenhuma, a carne só é fraca se você der alimento para ela que não presta. Mas se você der a palavra de Deus, ela se fortalece. Ela te ajuda. Ela não vai atrapalhar você na jornada com Cristo. E aqui Jesus ressuscitou a menina. Então, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido quer dizer, Talita quer dizer menina. A ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou. E Jesus mandou dar de comer para ela. Então, sempre onde Jesus está, tem milagre. Por isso que Jesus falou para nós, olha, ide ao mundo e prega o evangelho a toda criatura, que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você entendeu? Então eu creio. E se eu creio, estes sinais seguirão aqueles que crêem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera não causará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E o sinal seguem aqueles que acreditam, que crê, que confia.
Você não tem que viver de achismo ou de sentimentalismo. Você não tem que viver dos seus próprios pensamentos. Você tem que viver da palavra de Deus, da fé verdadeira. Ela pode te levar você a um patamar que só Jesus Cristo consegue pôr o homem, consegue pôr a mulher. Não é mesmo? Eu conheço esse Deus não de ouvir falar. Isso aqui é uma passagem que eu estou lendo para você, mas eu conheço esse Deus de andar com Ele. Esse Deus fez milagres e faz maravilha o tempo todo. Eu tenho muitos milagres para contar a respeito do meu irmão Natanael, que Jesus ressuscitou. E não foi lá naquela época, não. É o Deus daquela época que ressuscitou o meu irmão. Eu tenho a minha mãe, que graças a Deus, Jesus, por sua infinita misericórdia, curou ela do câncer. Então, se for falar a respeito de Jesus, eu tenho muito o que falar. Pelo fato de conhecer Jesus através da sua palavra, Ele tem se manifestado na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida da igreja. Jesus continua o mesmo, Ele continua curando, salvando, libertando, enriquecendo. Tudo que Ele decretou lá no Calvário com o sangue dEle, quando Ele ressuscitou com as chaves do inferno e da morte na mão, e subiu ao céu e se assentou à direita do Pai. Tudo que Ele decretou e assinou com o sangue dEle lá é verdade. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele se fez maldito, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que nós fôssemos benditos. Ele foi moído, ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz hoje estava lá sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos libertos, curados, sarados e perdoados. E toda a nação, todas as nações precisam saber disso. Que Jesus fez esse tipo de milagre e que hoje aqueles que ficam conhecendo essa verdade vivem dessa verdade. Então nós temos um Deus vivo. Por isso que a gente não acredita em amuleto. Por isso que a gente não acredita em estátua. Por isso que a gente não tem outros deuses feitos por mãos de homens. Porque nós temos a convicção, a certeza, a fé que esse Deus é grande, é soberano, é todo poderoso. Nós cremos que Ele abriu o mar vermelho. Nós acreditamos que Ele tirou a água da rocha. Nós acreditamos que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio. É assim que você também deve crer. Através dessa palavra, esse espírito profético dessa palavra. Porque o Evangelho não tem como você se envergonhar dele, porque ele é poder de Deus. Ele transforma o homem velho numa nova criatura. Ele transformou minha vida, transformou a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, transforma